Fala pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Por favor, me confirma aí se o áudio está funcionando direitinho, se estão me ouvindo bem. Galera chegando. Show, ouvindo bem, ouvindo bem. Beleza, pessoal, vamos lá, vamos começar hoje aqui. Hoje vai ser jogo rápido, porque essa semana eu tive uma notícia que foi uma notícia realmente maravilhosa. Alguns de vocês mais próximos já estão sabendo, outros ainda não. Eu vou revelar isso em seguida, mas é algo que realmente vai transformar totalmente a minha vida. Já transformou, na verdade, mas eu não vou dar essa notícia hoje ainda. Mas fiquem tranquilos que é uma notícia muito boa mesmo, maravilhosa. Mas no encontro de hoje eu prometi que eu ia falar dos três elementos, os três elementos que vão fazer a sua ideia realmente funcionar, a sua ideia vender, que a sua ideia ela perdure no tempo e cause impacto. Então, essa é a promessa desse nosso encontro de hoje. Então, vocês podem enviar as perguntas, talvez eu responda alguma coisa aqui ao vivo, mas se não, vocês preenchem lá no formulário, envia para a equipe e eu vou responder dentro da semana, conforme vocês já sabem, quem faz parte da mentoria tem esse acesso mais exclusivo para poder fazer as suas perguntas. Então vamos lá. O que você precisa entender? Quais são esses três elementos que vão fazer a sua narrativa funcionar de fato? Que ela cause impacto e seja realmente capaz de mudar um pensamento ou um comportamento, que ela provoque realmente uma ação em quem você está falando. Isso vai servir, evidentemente, para qualquer situação. Se você quer fazer vendas, isso vai funcionar, tanto presencialmente, quando você está falando com o cliente, você está prestando um serviço ou vendendo um produto, eu não sei se você tem, qual é o seu caso específico, de repente você tem uma loja, de repente você tem um restaurante, ou você presta algum tipo de serviço como profissional liberal. Isso vai funcionar para você vender a ideia, um produto ou um serviço. Isso também funciona para você falar em casa, você convencer a sua esposa alguma coisa, o seu marido, a você convencer os seus filhos, de repente a trocar uma ideia com um colega de trabalho, fazer ele entender melhor aquilo que você está propondo. Enfim, esses elementos, eles servem para tudo. E eu vou te mostrar, então, quais são esses três elementos que têm que estar presentes na sua ideia, para que ela gere mais impacto, para que a sua mensagem realmente funcione para aquele objetivo que você tem. Mas antes de te falar quais são esses três elementos, eu quero que você anote quais são os três grandes erros que eu vejo muita gente cometer já há muitos e muitos anos. Então, esses três erros, eles acontecem sempre, e eu quero aconselhar você a prestar muita atenção nisso agora, para que você evite isso a partir de agora. A consequência de você não fazer isso é você ser ignorado. Se você ignorar isso que eu vou te falar agora, você é que vai acabar sendo ignorado. Então, todos vocês agora aqui que estão me escutando, anotem esses três erros que muita gente comete. Eles têm um lado positivo, mas eles também não são o suficiente para resolver o seu problema. Se a sua ideia não está ainda sendo efetiva o suficiente para gerar o impacto que você quer, então, possivelmente você está cometendo um desses três erros. Então, quais são esses três erros? O erro número um. O erro número um é pensar que basta você ter uma linguagem corporal adequada e apropriada que você já vai conseguir transmitir a sua mensagem de uma maneira positiva, que gere impacto e que vai causar a ação que você deseja. A gente sabe, você sabe, eu sei, que a linguagem corporal realmente é muito importante. Então, a maneira como você fala, a maneira como você está vestido, se você faz ou não faz um contato visual, se você faz ou não faz algum tipo de gesto, a sua postura, tudo isso é sim muito importante. Só que, para pensar comigo um segundo. Se você tiver tudo isso perfeito, você está lá, você está arrumada, você está bem, você está falando com confiança, você varia o seu tom de voz, você usa de gesto, você está perfeitamente ali na sua linguagem corporal. Só que a mensagem não está adequada. Se a mensagem não estiver certa, não adianta nada. Então, presta atenção nisso. Sim, você precisa ter uma linguagem corporal adequada, você precisa cuidar disso. Você precisa aprender a usar diferentes tonalidades, a variar o ritmo da maneira como você fala. Sim, isso mesmo, Pablo. Tudo isso é importante. Sim, linguagem corporal, não estou dizendo que não é importante.
é extremamente importante a linguagem corporal. Então não é um erro você cuidar da linguagem corporal. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando, Pablo, é o seguinte, é que você precisa da linguagem corporal junto com uma mensagem certa, uma mensagem boa, uma mensagem que contém os 3 elementos que eu já vou te passar. Tá bom? Então, anotem, o primeiro erro é esse, então é acreditar que a linguagem corporal por si só vai resolver a sua mensagem, vai deixá-la duradoura e vai deixá-la causando impacto. Não, ela é importante, mas não é o suficiente. Beleza? Show. Isso aí. Isso mesmo. Então, segundo erro. O segundo erro que muita gente comete, isso já aconteceu assim diversas vezes, eu vejo as pessoas falando, e é um erro bastante comum, quer dizer assim, ó, basta praticar. É só praticar. É como se a pessoa que não está se comunicando de maneira adequada, no sentido de gerar o efeito que ela quer, de gerar impacto com a sua mensagem, com as suas ideias, ela não estivesse praticando o suficiente. E isso, por um lado, é verdadeiro também. Em parte, isso é verdade. Porque a maioria das pessoas não faz vídeos, não dá palestra, não dá aula, não exercita a sua comunicação. Então, por esse lado, é verdadeiro. A pessoa deveria, sim, exercitar mais, praticar mais para melhorar. Só que o mesmo problema do erro número 1, não é o suficiente. Se você estiver praticando com a mensagem errada, se você estiver praticando com uma mensagem que não causa impacto, isso não vai adiantar. Você vai praticar aquilo que não gera o efeito que você quer. Então, você vai ficar bom numa mensagem ruim, e não é isso que você quer, certo? Então, anotem aí, o erro número 2 é esse, é pensar que basta praticar. Então, não adianta só praticar, você precisa praticar com a mensagem certa. E o erro número 3 é parecido com o 2, mas é basicamente dizer o seguinte, que muita gente fala que a mensagem para ela ficar na mente das pessoas, para que ela gere o efeito, você simplesmente precisaria repetir bastante. Você tem que repetir, 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 recapitular, explicar o que vai ser dito, dizer aquilo que você falou que ia dizer e depois dizer o que você recém disse. Isso é verdadeiro, isso realmente funciona. Então, ao longo dos anos, dando aula, alguns de vocês sabem, né? Alguns de vocês, inclusive, foram meus ex-alunos no direito. A minha área de origem é do direito. Eu sou doutor em direito, inclusive está aqui a minha canequinha, aqui eu estou tomando café, não dá, não sei se está dando para ler direito. Minha mulher que me deu quando eu terminei o doutorado. E até vou terminar esse cafezinho aqui. E muitas pessoas cometem esse erro. Eu fazia isso em sala de aula e funciona, e continua funcionando. Você diz o que você vai falar, você explica aquilo que você disse que ia falar, e depois você recapitula aquilo que você falou. E você repete diversas vezes os conceitos, principalmente aqueles mais complicados. Repete de diversos ângulos e de diversas maneiras, e isso facilita, sim, a memorização. Então, de novo, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que é ruim repetir, e nem que é ruim recapitular ou explicar aquilo que você vai dizer, dar uma visão geral. Não, isso é muito bom e é muito importante. Agora, de novo, o desenho da sua mensagem precisa estar correto. Você precisa, esse é o grande ponto. Isso, Pablo, isso, Carlinhos, exatamente, é isso. Você precisa entender a visão geral da coisa. Você precisa falar a narrativa correta, você precisa passar uma mensagem que tem esses 3 elementos que eu já vou falar. Calma, calma, que é isso aí. Já vou dizer. Então, os 3 erros são esses, tá bem? Não basta a linguagem corporal, mas é muito importante. Não adianta praticar se a mensagem não estiver correta, e repetir, recapitular é importante, mas desde que você esteja falando com uma mensagem que funciona, a mensagem é boa, a sua mensagem é adequada. Aí, com isso, sim, você vai conseguir. Eu poderia ir além, né? Poderia ir além, sim, existem, exatamente, como perguntou ali a Giovana, existem vários outros erros que as pessoas cometem. Você precisa cuidar do público, como ela falou. Você precisa adequar essa mensagem ao público. Exatamente. O público tem que estar de acordo com aquilo que você está falando. Se você fala num público de advogados, como muitas vezes eu dou aula para advogados, é um tipo de linguajar, é um tipo de fala. Eu não vou falar data vênia aqui para vocês, porque seria meio esquisito, certo? Agora, num ambiente de advogados, eles falam esse tipo de coisa. Tem gente que nem acredita, mas é verdade, os advogados falam esse tipo de linguajar, eles gostam de usar latim, às vezes, no linguajar. Eles falam de artigos, falam de parágrafos, falam de coisas que a gente não está acostumado. E isso acontece entre médicos, acontece entre dentistas, acontece no seu caso. Você tem um linguajar específico quando você está falando com seus pares, com seus colegas. Então, você precisa adequar a sua mensagem ao público. Então, isso também é um erro. Você está usando o formato errado, muitas vezes, isso também acontece. E tem muitas pessoas que, infelizmente, esse é um erro que é comum, mas ele me deixa até apavorado às vezes, que a pessoa está passando a sua mensagem, está entregando a sua ideia, e muitas vezes ela sequer sabe o objetivo que ela tem. Sequer tem uma meta clara.
para passar aquela mensagem. Então, a gente poderia ir muito além, mas, como eu falei, hoje a gente vai ser jogo rápido aqui e, de novo, quem faz parte da mentoria, envia suas mensagens para a equipe e eu vou responder lá no WhatsApp, tá bem? Então, fiquem tranquilos e vou gravar vídeo, vou gravar os áudios para vocês, especificamente a resposta individual e depois a gente vai ter, ao longo da semana, encontros com mais tranquilidade para a gente poder trocar essa ideia com mais calma aqui. Então, agora que você já viu quais são esses erros que você precisa evitar, eu vou te falar quais são os 3 elementos que você precisa ter na sua narrativa, na sua mensagem, na sua ideia. Esses dias eu tenho que te contar o seguinte, fiquei sabendo, meu pai, já com mais de 60 anos, ele descobriu, esses dias fez um exame e descobriu que ele não tem uma coisa muito importante no corpo dele. Eu já vou dizer o que é, e isso é meio assustador, né? Mas ele descobriu isso agora, depois de 60 anos ele não sabia. Mas ele mesmo me contou que um amigo de um amigo dele passou por uma situação que eu vou te contar agora o que aconteceu. Ele viaja bastante, ele viaja também a negócios e estava em São Caetano do Sul e estava lá, entre uma reunião e outra de negócio, ele foi num bar. Estava no bar, né, de noite, estava ali tomando um drinkzinho tranquilo e ele foi aproximado por uma mulher atraente, uma mulher que parecia, enfim, ele é divorciado, né? Então estava ali, né? Tava no jogo e ela se aproximou e disse se ele aceitava tomar um drink junto com ela. Ele ficou feliz, né? Se sentiu, pô, que legal. Né? Ele também, né? Aquele cara que eu sou suspeito para falar, mas não é grande coisa. Agora, ele ficou feliz, tomou o drink, aceitou, ela veio com 2 drinks ali, tomou junto com ela, e aí a última coisa que ele se lembra foi isso. Depois disso, ele acorda numa banheira cheia de gelo, um hotel, é o que parece, né? E tá ali cheio de gelo, apavorado aquela coisa, e aí ele vê um bilhete dizendo: ligue para o 190. Simplesmente isso. E não se mova. E estava ali naquele bilhete. Não se mova, ligue para o 190. Pô, o cara se apavorou completamente, né? Ligou para a polícia e, de uma maneira muito estranha, ele explicou que estava numa bandeira de... foi parar numa banheira de gelo, não se lembrava o que aconteceu, e a mulher parecia que sabia o que estava acontecendo. Isso foi muito estranho. Então ela disse para ele: olha, calma, senhor, seguinte, o senhor não se assuste, mas verifique aí se tem um tubo saindo das suas costas. Dá uma olhada aqui, não se mexe muito, mas dá uma olhada, vê se não tem um tubo saindo das suas costas. E aí ele olha e confirma, realmente, tinha um negócio ali, né? E aí ela diz: ó, fique tranquilo, não se assuste, os paramédicos já estão indo, mas é uma gangue que está roubando órgãos e eles levaram teu rim, levaram teu rim. Então, calma que a ajuda já está a caminho. Essa história, ela, claro, não é verdadeira, é uma lenda urbana, isso é uma lenda urbana bastante conhecida, né? Mas o que eu quero dizer para você agora aqui é o seguinte: se você tivesse que recontar essa história para alguém, muito provavelmente você conseguiria. Se você fechar agora essa live aqui, esse vídeo, se você sair dessa reunião e for almoçar com a sua família agora e você for contar essa história, você vai conseguir lembrar dos fatos mais importantes. Talvez você não se lembre que eu falei que a reunião foi em São Caetano do Sul, talvez você não se lembre que ele estava em reunião de negócio ou não. Quem é que se importa com isso aí, né? Não faz diferença. Agora, você vai lembrar da história depois de tomando um drink lá com a mulher, né? Que a mulher parecia legal, chegou nele ali para tomar um drink, que ele foi parar numa banheira de gelo e que levaram o rim dele. Então, os fatos importantes você vai se lembrar. E nessa história tem os 3 elementos que você precisa ter em qualquer tipo de ideia que você quer que dure no tempo, que impacte mentalmente o seu público ou a pessoa que você está falando no seu dia a dia. E são elas. Você precisa, então, que a sua mensagem, a sua ideia, aquilo que você vai falar, a sua narrativa, ela seja fácil de ser entendida, ela seja fácil de ser lembrada e ela seja fácil de ser recontada. Entendida, lembrada e recontada. Se você conseguir colocar isso na sua mensagem, você vai ver a diferença que isso vai fazer. E eu mencionei aqui há pouco que a minha área de origem é do direito, né? Se eu fizer agora a leitura de um artigo de lei, pena que agora aqui eu estou sem a CLT ou qualquer tipo de legislação, mas experimenta, pega ali o artigo 836 da CLT, agora coloca no Google ali, e lê o que diz o 836 da CLT sobre a ação rescisória. Dá uma lida ali naquele artigo e depois fecha e tenta contar para alguém na hora aquilo ali. Pode fazer aí, já tem uns fazendo. Né? Faça isso, experimente fazer isso.
né? Se você está vendo agora aqui também numa gravação, experimenta, para aqui, dá um pause aqui nesse vídeo, pega o artigo 836 da CLT e dá uma olhada ali no que ele está falando sobre a ação rescisória. E aí você tenta depois contar isso para alguém. Você vai ver que a diferença entre contar essa história que eu contei da lenda urbana, do roubo do rim, e contar o que diz no artigo 836 da CLT, tem uma diferença muito grande. Então, existem ideias que são realmente de maneira inerente, ou seja, desde a origem, elas são interessantes. Pô, uma gangue que está roubando órgãos e pegaram o cara, botaram na banheira de gelo e levaram o rim dele. Pô, isso é um negócio que deixa a gente curioso, deixa a gente com isso na mente e fica fácil de contar. E o artigo 836 da CLT, ainda que alguém ame o direito do trabalho, essa pessoa igual vai ter dificuldade de recontar aquilo que está ali. Por isso mesmo que isso é cobrado em provas de concurso, porque não é simples de decorar aquilo ali, não é fácil de lembrar. Então, claro que existem esses extremos de algo fácil de ser lembrado e algo difícil de ser lembrado. Agora, será que tem como a gente tornar uma mensagem, tornar uma ideia, tornar aquilo uma narrativa interessante? Será que isso é possível? E sim, isso é possível. Você precisa organizar a sua mensagem, você precisa desse design da mensagem adequado. Todos aqueles outros erros que eu mencionei, eles de maneira isolada realmente não vão resolver. Agora, junto com uma mensagem adequada, você vai conseguir causar um impacto muito grande. Então, é exatamente isso que eu vou te mostrar no meu treinamento, o workshop Storytelling na Prática. Se você quiser, vai ser um evento ao vivo, em que aí sim, a gente vai interagir com muita calma, eu vou responder todas as perguntas ao vivo e vou responder também para quem não puder participar ao vivo, quem preencher lá o formulário ou me enviar essas perguntas. Mas você vai ter a possibilidade de participar ao vivo comigo e você vai ter também acesso vitalício a essa gravação. Então, se você quiser, são 6 princípios, 6 pilares que a gente vai aprofundar nesse dia, nesse workshop, ao vivo, e você vai ficar com acesso à gravação. Eu vou aprofundar como é que você vai fazer para tornar a sua mensagem fácil de ser entendida, fácil de ser lembrada, fácil de ser recontada. E isso vai causar um impacto muito grande para que você consiga realmente que o público, a audiência, a pessoa que você está conversando, ela entre em ação. Ela, pelo menos mentalmente, ela mude de pensamento dela ou o comportamento dela. Tá bem? Então, pega essa história, essa lenda urbana aí do roubo do rim. Se você acreditar nisso que eu falei, se fosse verdadeira a história, e que ela realmente aconteceu, ou aconteça de alguma forma, e eu conte essa história, você vai mudar o seu pensamento. Você vai, pelo menos, começar a cuidar. Pô, não vou tomar no copo de estranho, né? Vou prestar mais atenção aqui. E eu brinquei do meu pai, eu não quis contar antes, porque senão já ia entregar a história. Ele realmente descobriu que ele não tem um rim. É um negócio inacreditável. Eu até fiquei meio curioso e pensei, vou fazer esse exame também para descobrir se eu tenho os 2 rins, né? Porque ele descobriu que ele não tem um rim depois de mais de 60 anos de idade. Ele fez lá um exame e verificaram ali que eu apareço, eu só tenho um rim. Opa, alguém tirou? Não, ele não sabia, ele só tem um rim. Então, isso é mais um tipo de história que talvez você consiga se lembrar e recontar para alguém. E isso é 100% verdadeiro. Meu pai descobriu que ele não tem um rim e depois de 60 anos ele não sabia que ele não tem um rim. Então, beleza, pessoal, isso. Envie as mensagens, pode mandar lá no grupo, a equipe vai responder, eu vou responder, né? Vocês podem mandar lá para a equipe, eu vou responder, vou mandar vídeo, vou responder tudo, tá? Então, fiquem à vontade, pode me mandar, eu agora já vou ter que sair. Mas, se você quiser participar do workshop Storytelling na Prática, você pode, eu vou deixar o link aqui, enquanto ele estiver disponível aqui na descrição, enfim, eu não sei onde é que você está vendo agora, mas você pode clicar no link e você vai adquirir esse treinamento que vai ser ao vivo e a gente vai poder trocar essa ideia sobre todos esses pilares, esses princípios para tornar a sua mensagem realmente memorável, para que você consiga impactar com a sua ideia e não ficar simplesmente falando aleatoriamente sem saber o que fazer. Isso vai gerar, sim, mais vendas, você vai poder vender serviços e produtos de alto valor, porque as pessoas vão entender a sua mensagem, vão conseguir lembrar e vai ser muito mais fácil de contar e isso vai gerar um efeito muito maior. Se você quiser usar isso também na sua vida, evidentemente que vai funcionar. Então, o Storytelling na Prática, o workshop, ao vivo, comigo, você tem acesso completo e a vida inteira vitalício dessa gravação, você pode adquirir clicando no link aqui agora. E se você, para quem quiser comprar o meu novo livro, Storytelling na Prática, com o mesmo nome, está na Amazon disponível, você pode comprar tanto o e-book quanto a versão com capa comum ou capa dura. Se você adquirir o livro que está em valor promocional de lançamento,
você me manda um comprovante lá no Instagram, você entra em contato comigo, me manda no WhatsApp, enfim, onde você me encontrar, e eu vou te dar de bônus esse curso. Então, esse treinamento, esse workshop, ele vai ser inteiramente de bônus para quem comprar e me mandar o comprovante do livro ou do e-book desse novo livro, Storytelling na Prática, que eu acabei de lançar, foi semana passada. Você encontra tanto no meu link lá no Instagram, no link da bio, e você pode procurar diretamente na Amazon, Storytelling na Prática, narrativas que vendem todos os dias. Você vai usar a narrativa para vender agora e sempre. Então, Storytelling na Prática, como usar a narrativa para vender agora e sempre. Então, se você adquirir lá o livro ou o e-book, você entra em contato comigo que eu vou te dar na faixa, vou te dar esse bônus, workshop. Aí sim, a gente aprofundar ao vivo todas essas questões, esses 3 elementos e mais os 6 pilares para que você consiga realmente tornar a sua mensagem com impacto duradouro para você vender muito mais serviços de alto valor e para você também vender produtos de alto valor e para você usar no seu dia a dia. Tá bem, pessoal? Então, isso aí. Envie as mensagens lá. Quem já é aluno da mentoria pode fazer isso. E eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Bom fim de semana. Isso aí. Fui.